possa nos abençoar nessa manhã, amém? Amém. Hoje a gente vai falar sobre gratidão, né? Gratidão não só que está no coração, ser grato, mas algo que sai da nossa boca, né? Esse louvor, nós cantamos essa música Graça, Superabundante Graça. O Asaf Borba, quando compôs essa música, ele estava em Foz do Iguaçu, vendo as cataratas lá e tudo, e aquela água que batia no chão e borbulhava todo, né? Aí ele, naquele momento, ele foi iluminado a compor essa canção, Graça, Superabundante Graça. Somos filhos da graça, né? E são momentos, às vezes, a gente fala em momentos em que a gratidão flui, né, para algo prático, né? E eu queria que você pensasse, para a gente começar, a gente vai ler o 1 Timóteo, nós vamos começando no capítulo 1, nós estamos estudando esse livro, né? Nós vamos ler do 12 ao 17, mas antes de ler, eu queria que você pensasse qual que para você, na Bíblia, personagem que é exemplo de gratidão. Pensa aí, um personagem bíblico, você fala aí, essa manifestação de gratidão a Deus, né? Pode ser no Antigo e no Novo Testamento. Eu sempre, quando eu penso em gratidão, eu lembro daquela mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com o cabelo, né? Jesus vai na casa de um homem, o homem o recebe, de certa forma aquele homem quer saber e conhecer algumas coisas sobre Jesus, né? E essa mulher entra na casa desse homem sem ser convidada e se ajoelha diante de Jesus e lava os pés de Jesus com lágrimas e enxuga com os cabelos. E Jesus fala uma coisa que é interessante no final para o homem, que o homem está meio indignado, né? Será que ele não sabe que essa mulher não é digna de estar aqui e tudo, né? E Jesus fala para ele, aquele homem, que aquele muito se perdoa, muito se ama, né? Isso sempre me chamou muita atenção com relação à minha postura diante de Deus, né? Será que eu entendo a gravidade do meu pecado diante de Deus? E nesse texto, Paulo, ele parece que ele faz abre um parênteses, ele está falando sobre leis, sobre doutrina, sobre tudo, e ele faz um parênteses sobre a vida dele, sobre o quanto que a vida dele é abençoada com a graça de Deus, né? E aí eu queria que a gente lesse 1 Timóteo, capítulo 1, de 12 a 17. E eu queria que a gente pudesse orar, né? Porque Deus pudesse falar ao coração, aos nossos corações, né? Nessa manhã. Pai Santo, nós somos gratos por estar aqui nessa manhã, gratos, Deus, por poder e ter o privilégio de ouvir a Tua palavra nessa manhã, de meditar sobre aquilo que o Senhor tem, e eu sei que o Senhor vai falar pessoalmente com cada pessoa que está aqui, também, Deus, aquelas pessoas que vão ouvir esse culto através, Deus, do YouTube, que o Senhor possa cuidar. Eu sei, Deus, que a Tua palavra não volta vazia, eu quero pedir, Deus, que realmente a gente possa sair daqui dessa manhã transformado pelo Teu amor, transformado pela Tua graça, pela Tua presença, que a gente possa sentir mesmo a Tua presença, e que a Tua presença possa mover em nós um coração grato, para que essa semana e a nossa conduta diante da vida que nós temos pela frente possa ser sempre movida por gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Então Paulo começa, né, esse texto com sou grato. Ele fala assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão,
me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém e amém. Né? Então, esse livro, essa carta a Timóteo, tem 3 ênfases principais. Primeiro é a doutrina, depois é a integridade e a influência. As 3 coisas, conhecimento da doutrina, da sã doutrina, a integridade na conduta e a influência, foram exercidas por Paulo na vida desse jovem Timóteo. Né? Quando Timóteo olhava para Paulo, ele via uma pessoa que tinha um conhecimento de Deus de uma forma muito coerente com a vida dele, isso dá a integridade, né? E ele influenciou Timóteo de muitas formas, e ele influencia até nós hoje, né? Quando a gente lê essa carta, não é só para Timóteo que ele está falando para toda uma igreja em Éfeso, e ele está falando para a nossa igreja hoje também, pessoalmente. A gente lê e parece que encaixa tão perfeitamente com aquilo que a gente vive como igreja, né? Não é algo que passou, não tem mais relevância para nós, mas tem muita relevância para nós. Inclusive esse testemunho aqui que Paulo dá com relação à vida dele com Cristo influencia muita gente. A gente para e pensa como que a minha vida foi antes de conhecer o Senhor, né? Como que eu estou vivendo agora, nesse momento? E qual o foco, né, que eu dou para a minha vida depois daquilo que Deus agiu, né, e manifestou, né, para a nossa vida pessoalmente. E eu creio que é isso que Paulo está falando com relação a Timóteo. Porque quando Timóteo olha para Paulo e ele tem essa tarefa de cuidar de uma igreja tão complicada, tão cheia de situações difíceis, numa cidade complicada, né? E essa tarefa parece tão pesada para um jovem pastor. E aí Paulo conta essa história dele. O foco, né, de Timóteo não deveria ser em Paulo propriamente dito, mas em Cristo, o Senhor de Paulo. E a partir daí as coisas parece que não são tão difíceis, né? Porque quando o meu foco é glória de Deus, quando o meu foco é olhar para Deus e caminhar diante daquilo que Deus tem proposto para nós, o peso diminui, porque eu estou fazendo por Ele, né? E eu também não estou querendo ser reconhecido pelo que eu faço, mas eu estou querendo que Deus, né, através da minha vida, seja revelado através das minhas atitudes, né? O que eu falei aqui hoje com relação ao casal, né, a Vanilson e a Laura, para criar essa criança, focar, né, em Cristo, né? Paulo fala assim: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, né? Isso não era uma coisa da boca para fora, né? Quando você conhecia Paulo e você caminhava com ele, você percebia isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Para ele, o foco de tudo que ele fazia era Cristo. E o primeiro ponto de gratidão que Paulo mostra nesse texto é a gratidão pela salvação, né? Quando a gente tem o completo entendimento de que nós éramos sem Cristo, a nossa vida sem Cristo era totalmente fora do propósito do padrão de Deus, por melhor que você tenha sido, né? E Paulo, ele era uma pessoa muito ligado à lei, ele era o conhecedor da lei, né? Então, no versículo 13, ele fala assim: a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, né? Ele fala algumas coisas porque o foco de Paulo antes da conversão era combater as heresias que existiam entre o povo judeu, e ele achava que Cristo, que Jesus, que se manifestou e se revelou como Messias, isso era uma mentira. Para ele isso não era verdade. Então, a partir desse sentimento de não conhecer inteiramente e não crer em quem é Jesus ele faz essa questão. Ele era blasfemo, ele blasfemava contra Cristo, ele perseguia aqueles que amavam a Cristo, ele é insolente com relação a tudo que baseava em Cristo.
Tanto que quando ele perseguia a igreja, quando Jesus aparece para ele, ele fala assim: quem és tu, Senhor? Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, todas as pessoas que combatem a igreja, combatem a doutrina da igreja, está perseguindo, na verdade, não nós pessoalmente, né, mas Cristo, a quem nós representamos. Essa era a visão que Jesus passou por Paulo. Toda vez que você blasfemou, toda vez que você perseguiu a igreja, que você foi insolente, era a mim que você perseguia, era a mim que você era insolente, era a mim que você era blasfemo, né? Esse ponto de quando Paulo entende quem ele era, e aí vem aquele texto que eu falei: a quem muito se perdoa, muito se ama. Ele tem um foco na vida passada dele como um grande pecador, e ele fala que ele era o maior dos pecadores. E ele fala aqui também no versículo 12, no 13, ele fala no final: eu fiz na ignorância e na incredulidade. Engraçado a gente falar de ignorância, porque a ignorância para nós é desconhecimento de tudo, né? Mas a ignorância de Paulo não era desconhecimento da Torá, né, da lei, nada disso. Era desconhecimento de quem era Cristo, de quem Cristo dizia que ele era, né? Então, duas coisas difíceis, né, que barra muito as pessoas a crerem em Cristo. Uma é a ignorância e a outra é a incredulidade. As duas coisas que Paulo falou: eu era insolente, eu era blasfemo e tudo, mas eu fazia porque eu era ignorante, eu era incrédulo, né? Eu ignorava quem que Jesus era. Eu ignorava o Messias. Tudo que as Escrituras revelavam para mim que o Messias seria, e encaixa perfeitamente quem Jesus é, né? Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o Deus, né, encarnado. Ele não conseguia, né? Ele resistia a essa revelação de Cristo. E ele se tornou incrédulo porque ele não queria crer mesmo que Jesus falava quem ele era, né? Então, duas coisas que ele fala sobre a ignorância, e isso fez com que Paulo agisse de uma forma tão perversa. Se você abrir sua Bíblia lá em Atos, vou ler alguns versículos de Atos. Primeiro é Atos 8, versículo 1. Tudo isso quando Jesus se revela para Paulo, e vem na mente dele, né? Ele fala que dura coisas é resistir aos aguilhões, né? Ele começava a ver algumas coisas que estavam acontecendo ao redor dele, e aquilo endurecia o coração dele, e ao invés de ele se prostrar diante de Jesus e o adorar, ele resistia, ele era insolente, blasfemo, perseguidor, né? No 8:1 ele fala assim: Saulo consentia na sua morte. Aqui a gente vê no 7, você vê a morte de Estevão, né? Estevão vem defendendo que Jesus era o Messias para aquele grupo de rabinos e de judeus, e cada vez com que ele defendia quem Jesus era, aqueles homens ficavam com mais raiva, e eles chegaram a ver, né, que algo estava diferente em Estevão, né? Eles viam brilho na própria feição de Estevão. Eles olhavam para Estevão e eles não tinham como confrontar o que ele estava falando com a sabedoria, tamanha sabedoria, né? E nesse grupo existia um homem, um jovem, na época Saulo, que estava percebendo todas as coisas, e ao invés de ele olhar para Estevão e admirar Estevão pela sabedoria e tudo, ele ficou com raiva, né? Por isso que ele fala assim, que ele era blasfemo, perseguidor, né? 8:1 fala: Saulo consentia com sua morte. Então, ele tinha um coração tão duro. Agora lê o 9:1 e 2 aí que ele fala. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, né, que eram seguidores de Cristo, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, né? Então ele pede a permissão, né, para que ele pudesse exercer essa autoridade que foi dada para ele para perseguir, né? Tudo isso é a lembrança do que ele era: blasfemo, incrédulo, todas essas questões, né? A consequência dessa perseguição de Paulo à igreja, a gente vê em Atos 22, 3 e 4.
E aqui ele fala do que ele era, né? Ele fala com relação ao conhecimento que ele tinha. Ele era discípulo de um homem chamado Gamaliel, que era um rabino, um mestre rabino, muito respeitado, mas ele entende que tudo que ele fazia, né, que ele achava que era certo, era errado, né, mais para frente. Ele fala assim: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nessa cidade e fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a gratidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. No 4 ele fala assim: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, né? E aí fala que são testemunhas dos sacerdotes. Então você vê como que ele, com a ignorância dele, ele perseguiu a igreja, e isso ele veio e remeteu para ele como a questão do pecador que ele era, né? E ele considera a gravidade do pecado dele muito maior do que perseguia a igreja de Cristo. Ele não pode falar assim que ele era, dependendo do pecado que você olha, mas o pecado que ele considerava muito grave é essa questão da afronta que ele causava com relação a que era Cristo. Isso que era o grande ponto que perturbava Paulo e que ele lutava contra a igreja. No 26:11, ele fala assim: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas os perseguia. Agora, se você conhecesse o Saulo, né, o Paulo antes da conversão, e você fosse um cristão daquela época, você tremia de medo desse homem, né? E a igreja, quando Paulo se converte e ele quer se apresentar aos discípulos, aos apóstolos, eles ficam temerosos com relação ele está enganando, ele está querendo se aproximar da gente para nos prender e tudo, né? Aí tem que ter um homem chamado Barnabé para pegar Paulo, vai lá e apresentar. Não, ele realmente converteu. E a conversão dele foi algo tão impactante, porque todo aquele homem que era perseguidor, blasfemador e tudo, agora defendia Cristo. Isso causou um impacto. Ele fala mais isso por aí. Por causa dessa conduta dele, muitas pessoas, né, alguma coisa aconteceu com esse homem, né? Aquela questão do testemunho ser impactante, né? A gente às vezes tem um testemunho nosso e a gente acha que não é impactante. Mas todos nós, aquilo que aconteceu com a gente com relação aqui a Jesus, tem impacto sobre pessoas, sobre a nossa família, sobre nossos amigos, sobre o ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. O impacto que Jesus oferece para a nossa vida e o nosso testemunho do que Ele fez, isso ninguém pode tirar, né? Por isso que eu falo, sempre que você começar a evangelizar alguém, conta o que Ele fez para você, né? E aí a pessoa vai olhar para a sua vida e vai ver se aquilo que você está falando é da boca para fora ou realmente aquilo é verdade, né? Por isso que a gente tem que preservar muito e caminhar muito com o Senhor Jesus. E você vê que Paulo, a vida dele, ele fala assim: a mim me cabe uma dívida, né? Eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que falar do que ele fez por mim, né? Porque ele entendia o grande pecador que ele era, o quanto que ele perseguiu a Jesus, o quanto que ele fez de mal para a igreja. E aí, isso transforma em um entendimento correto, né? E gera gratidão, e a gratidão que gera atitudes que nós temos que ter, né? Então ele fala assim: eu sou grato porque obtive misericórdia. Ele fala no versículo 13, mas obtive misericórdia, né? Misericórdia é aquilo que Deus oferece para nós sem o nosso merecimento. O que Paulo tinha na consciência? Bom, se Deus, naquele momento em que estava perseguindo, em que eu olhei Estevão pregando e eu consenti na morte dele, aquele momento que eu arrastava pessoas pelo cabelo, tirava das casas, né?
e toda a maldade que ele produziu, o que ele merecia do Senhor? O que merecia uma pessoa que consente com a morte do outro, né? Ele tinha consciência do que ele merecia era a condenação. E isso é uma coisa difícil que, para nós que temos, e ele está falando com pessoas aqui que viviam pela lei, que achavam que se justificavam pela lei, né? Que achavam que eram boas pessoas, e nós somos, muitos de nós aqui, não tivemos um passado de perseguição como Paulo teve, mas às vezes a gente pensa, puxa vida, eu acho que não fui tão ruim assim com relação a Jesus, eu não fui pior que Paulo, mas a consciência do pecado faz com que eu me prostre diante dele, né? Que eu lave os pés dele com lágrimas e enxugue com os cabelos, porque eu não posso, né? Porque tem pouco cabelo, o pé ia ficar molhado, né? Mas você imagina, essa consciência de pecado nós temos que ter. Eu e você temos que ter, como Paulo tinha. E ele está falando, Timóteo, não é você que vai fazer algo tão grandioso, tão especial, porque você, como eu, não somos nada diante desse Deus. Essa é ele precisava mostrar para Timóteo não ficar olhando para ele como algo, o ministério que eu tenho aqui é inatingível, não posso fazer, né? Em Cristo nós podemos, não pelo próprio esforço, pela própria condição pessoal de Timóteo, né? E ele fala que ele era o principal dos pecadores no versículo 15, fiel à palavra, digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso sempre me tocou muito, essa questão dele falar que ele é o principal pecador. Ele conhecia o que ele fez, ele tinha isso na memória. A Bíblia fala que Deus não se lembra dos nossos pecados, mas é bom que nós não nos esqueçamos, porque a gratidão nossa parte do princípio de saber, puxa vida, tudo que eu fiz, eu atingi, eu alcancei de Deus misericórdia. Ele foi misericordioso comigo, ele é misericordioso com você, né? E esse ponto é muito importante dele falar, né? O Spurgeon, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, todos nós estamos num lamaçal, alguns estão mais afundados na lama do que outros, né? Eu não sei quanto que você afundou nessa lama, mas eu quero dizer que se você afundou só os seus pés, você não teria condição de sair da lama sem Cristo. Ele é o único, né, que pode te tirar dessa condição. Por isso que ele fala assim, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, né? Outra palavra que eu gosto muito, quando Jesus fala assim, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, né? Se a gente não entender que nós somos doentes, e a nossa doença não tem cura, a não ser pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e pelo médico divino que é o nosso Senhor Jesus, é o único que pôde curar a doença do pecado que nos afetou em todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos da nossa vida estão contaminados com o pecado. Por isso que a gente define e morre. Por isso que a doença vem, né? Tudo isso em consequência do pecado. O pecado entrou, né, e causou um grande estrago. Mas Jesus veio e trouxe a solução, né, para o pecado. E Paulo tinha essa consciência. Tinha consciência de que ele conhecia a lei, tinha consciência que ele esperava pelo Messias, e que ele resistiu a esse Messias por um tempo. Por isso que ele fala que ele era o principal dos pecadores. Mas mesmo assim, sendo o principal dos pecadores, ele tinha gratidão a Deus, porque através da vida dele, as pessoas olhariam para ele e falariam, olha, se Paulo, com tudo que ele fez, ele foi salvo, e hoje ele está seguindo esse Cristo, se isso é uma realidade na vida dele, eu quero isso para mim também. Eu estou falando aqui no reflexo da vida de Paulo, mas também com o reflexo da nossa vida. E tem pessoas que têm testemunho impactante, mas todos nós temos o nosso testemunho. E quando a gente olha às vezes para pessoas, né? O Tozer, ele foi um grande pregador da aliança, e disse que teve um momento da vida dele
que ele entendeu o chamado dele de pregador e tudo, e naquele momento em que ele teve esse chamado, ele olhou para ele mesmo e falou: eu não tenho condição, eu não tenho condição nenhuma de ser ministro do Senhor. Os meus pecados, a minha vida de pecado foi tão terrível, eu não tenho condição. Eu falei: eu sou como um trapo sujo, não tem como eu chegar e poder pregar sobre esse Cristo tão perfeito, né? E ele olhou para uma janela e viu um cachorro. O cachorro pegou um trapo e ficava sacudindo, né, o trapo, e caía na terra, ele pegava de novo, sacudia e tal. E quando ele vê esse cachorro, ele tem a noção de que ele era como aquele trapo, mas que Jesus o tirou daquela situação e colocou ele numa condição de poder exercer a função daquilo que Deus queria para ele. Eu acho tão, sabe, bonito a gente pensar nisso. Não é por nós. O Paulo está falando: Timóteo, não é por mim, Paulo, né? O Saulo, que hoje busca sempre ser como Cristo, ele foi salvo pela graça através de Cristo, né? Ele foi dado a fazer aquilo, né, que Deus ofereceu para ele. Então, Timóteo, tira o foco de mim e põe o foco naquilo que eu estou mostrando para você. E ele fala assim, com relação à gratidão ao ministério. Então, você é salvo pela graça e você tem um ministério pela graça de Deus, né? No versículo 1, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, né, designando-se para o ministério. Nós somos indignos, mas quando a gente entende essa nossa indignidade, que nós não podemos fazer nada, né, sem que Deus possa estar à frente, né? Por isso que Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Essa consciência do pecado, da gravidade do pecado e da grandiosidade daquilo que Deus tem para nós. E eu me coloco diante de Deus e Ele fala: eu agradeço por isso. Porque Deus não me escolheu porque eu era um grande homem, capaz, conhecedor. Não, Deus me escolheu porque o propósito dele é maior do que aquilo que eu posso fazer mesmo. Ele olha para mim, olha para você e fala: olha, eu tenho algo para você. E se você não desviar os olhos de mim, né, e conhecendo o propósito que eu tenho para você, então você vai poder exercer isso com dignidade, né? Salvo, de certa forma, é um privilégio de Deus, né? Vamos ver Atos 9, voltando para Atos 9, o Saulo de Tarso, né? Transformado por Deus, né? Atos 9, ele fala assim, nós vamos ler o 15 e o 16, quando Paulo fala para um homem chamado Ananias, que ele vai receber Paulo. Ananias fica temeroso, fala: eu conheço esse homem é perigoso e tal. E aí Deus fala para Ananias assim: olha, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16 fala assim: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, né? Então, esse momento, né, em que Ananias recebe de Deus isso aí, falando: então eu vou até Paulo, eu vou cuidar dele, porque Deus o escolheu. E ele vai ser um instrumento de Deus para uma obra maior do que ele mesmo, né? E aí a gente vê lá no 20 a 22, do mesmo Atos 9, diz assim, Paulo, né? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes. Essa era a missão de Paulo, né? Saulo, antes de conhecer o Senhor. 22 diz: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, a função, né, de
de Paulo, depois que entendeu, e que eu falo para vocês assim, quando você tem noção do que você era e que Deus fez, essa gratidão leva a você à prática daquilo que é o propósito de Deus. Não tem nada que possa impedir que você faça aquilo que Deus te pediu. Gratidão, né? Tem um homem chamado Cícero que ele falou assim: nenhum dever é mais importante do que a gratidão, né? Se você não é grato a Deus, você não age conforme a vontade de Deus, você não obedece a Deus. Se você não entendeu a grandiosidade do que Ele fez por você, né? Você não consegue caminhar com o Senhor, né? E o contentamento de estar fazendo a obra de Deus, né? Paulo fala sobre isso, né? Que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Então, o que ele faz e que ele olha, e o objetivo de Paulo é glorificar o Senhor. Você vê que aqui, em vários momentos, ele fala sobre Cristo Jesus. Ele fala no versículo 12, depois ele fala no versículo 14, Cristo Jesus, depois ele fala no 15, Cristo Jesus, e depois ele fala de novo no versículo 16, evidenciado a Jesus Cristo. O que ele queria e pretendia em toda a caminhada dele era que Cristo fosse exaltado, que Cristo fosse revelado, o Senhor Jesus, né? Porque aparece para ele, fala com ele, e todo o panorama da vida dele muda, tudo aquilo que ele olha muda, né? Jesus, ele tem essa capacidade, né, de transformar uma vida a um perseguidor, a um seguidor, né? E é isso que Paulo está falando aqui, não só para Timóteo, mas para todos nós, né? O nosso objetivo agora de vida é diferente daquilo que a gente planejava antes. Já não cabe mais na minha vida, na sua vida, caminhar sem que Cristo esteja no comando e no controle total da nossa vida. Não tem mais condição da gente viver a vida como a gente vivia. Não tem como a gente viver a nossa vida como nós vivemos muitas vezes, né? O objetivo e o propósito é glorificar o nome do Senhor, né? O terceiro ponto é a gratidão por entendimento da graça, né? Paulo tem um livro que fala que ele é o apóstolo da graça, né? Ele fala muito sobre a graça de Deus, a graça, o favor imerecido, né? Aquilo que Deus fez por nós, a salvação, da misericórdia, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Que fala lá em Romanos. Então, o nosso pecado era abundante, mas a graça de Deus é superabundante, né? A gente olha para essa condição. 14 e 15, ele fala sobre isso, ó: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé, amor que há em Cristo Jesus. Fiel a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, o que salva, né, é a graça de Deus, é a fé em Cristo. É isso que salva. Não é a guarda da lei, não é porque nós somos bons, não é por uma autojustificação. Por isso que uma vida de moralismo e legalismo não leva a nada, né? O que leva a gente a algum lugar é o entendimento de que nós não merecemos nada. Nós somos salvos pela graça, nós caminhamos pela graça. Todo o tempo Deus está cuidando da gente, né? A graça de Deus que nos acompanha, dia a dia, né? Nós nunca caminhamos sozinhos. A graça de Deus está sobre a nossa vida, né? Por isso que ele fala tanto de Cristo. A graça de Deus está nos acompanhando, né? O entendimento da graça leva a louvar e viver uma vida diferente. Eu não sei como que você chegou nessa manhã, e quando a gente começou a cantar algumas canções, eu não sei como que estava o estado do seu coração, né? Se você chegou aqui grato, demonstrando essa gratidão a Deus, porque é uma coisa muito assim que a gente às vezes olha para as pessoas da igreja e a gente não percebe quantos aqui chegaram aqui cheios de gratidão por Senhor. Às vezes os problemas que a gente vive, as situações que a gente viveu, tiram um pouco do prazer da gente de estar caminhando com Cristo. E isso é ingratidão, né? O que a gente percebe em homens de Deus
que eles buscavam sempre, mesmo em momentos difíceis, agradecer ao Senhor. Mesmo que eu esteja vivendo um momento muito complicado, a graça de Deus e a gratidão a Deus tem que ser maior que tudo isso. O entendimento do que Deus tem feito, tem cuidado, tem preservado, né? E nem a morte pode tirar isso da gente. Nem a morte pode tirar essa alegria de estar na presença de Deus e ter a garantia plena dele, que Ele nunca vai deixar de cuidar da gente. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando Paulo está no final da vida dele, e ele está percebendo que o momento de vida com Cristo, né, está terminando, né? Por isso que ele fala, meu morrer é Cristo, meu viver é lucro. Ele fala assim, do 6 em diante, ele fala assim, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então ele chega no final da minha vida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quando amam a sua vinda. Então ele fala assim, olha, eu estou chegando no final da minha vida. E o que eu tenho é a certeza de que Ele me prometeu, aquilo que Ele me prometeu, Ele vai cumprir. E um dia eu vou estar na presença dEle. E essa gratidão de estar na presença do Senhor tem que mover o nosso coração constantemente. Constantemente. E no final do Timóteo 1, no último versículo, no 17, ele fala assim, assim, ao Rei eterno e imortal, e invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que ele está falando para Timóteo, para as pessoas que estão lendo essa carta e para nós hoje, é que a gente tem que olhar a nossa vida, enxergar o nosso Rei eterno, né? Aquele que venceu a morte, aquele que nos deu vida e vida em abundância. É o Deus único, honra, glória. A nossa vida tem que ser para honrar e glorificar o nome dele. Nada daquilo que a gente faz nessa vida, por mais reconhecimento que tenha, deve mudar essa questão, é a glória do Senhor. A Ele vem a glória. Nós somos muito sensíveis a elogios, né? Às vezes a pessoa elogia a gente cresce, né? Quando a gente é elogiado. E quando a pessoa critica a gente fica tão abatido, né? O Tozer mesmo fala sobre isso, que ele prefere uma crítica, né? Porque pode fazer ele refletir, do que um elogio que às vezes leva ele a arranhar, né, a glória de Deus. E Paulo, ele era muito nesse sentido, tudo que ele fazia era para a glória de Deus, ele se cobrava muito com relação a isso. Não pensa assim, que a gente vai olhar para a vida de Paulo e vai ver um homem perfeito, nada disso. Ele sabia da sua imperfeição, ele sabia se ele se desviasse do propósito de Deus, ele cairia para o lado do orgulho, como ele sabia que ele era orgulhoso. Tanto que quando ele veio o espinho na carne, Deus fala para ele, minha graça te basta, aquilo para ele bastou. Porque ele buscava essa presença de Deus, buscava a glória de Deus, né? E nós temos que ter isso também no nosso coração. Eu tenho que buscar sempre fazer aquilo para a glória de Deus. E para isso eu tenho que relembrar de quem eu fui. Sempre lembrar de quem eu fui. Lembrar do que Deus fez. Lembrar dos privilégios que Ele tem dado para nós, para cada um de nós, né? Como que nós somos privilegiados? Nós andamos nesse mundo, aonde você for, essa semana estiver andando, para onde você estiver, saiba que Deus está presente na sua vida e que a graça de Deus está te acompanhando. Que pessoas estão olhando para você e podem, né, nessa avaliação de quem você é na vida com relação a Cristo, pode enxergar Cristo em você, né? Podem enxergar em você sal e luz. É um privilégio que nós temos. Então ele está falando, Timóteo, não se preocupe tanto com você ou quem sou eu, mas revele quem Cristo é na sua vida. Revele quem Cristo é na sua vida, né? O que a gente pode concluir hoje, né?
Primeira coisa é uma pergunta. Quando eu falei para você, se você lembra de alguém que uma manifestação de gratidão a Deus, não sei se na Bíblia, mas também se você pode lembrar de uma pessoa que é grata a Deus, vivendo, né? Você olha para essa pessoa como uma pessoa grata a Deus. Mas, mais importante do que isso, você tem manifestado gratidão a Deus na sua vida, no seu dia a dia, né? Aqui na igreja, a gente está todo mundo aqui, a gente olha para um, olha para outro, a gente admira algumas pessoas da igreja por causa do temor a Deus, da dedicação a Deus. Mas será que a minha vida diante de Deus, e que Deus sabe e conhece meu coração, é de caminhar em gratidão a Ele? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por cada momento que eu tenho vivido, né? Obrigado pela minha família, pela igreja. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelos meus pais. Mesmo que a situação seja difícil, obrigado pelo meu emprego. Estou falando de situação aqui que reflete aquilo que está aqui, né? O meu relacionamento de gratidão com Deus faz com que a minha vida com relação às pessoas, os ambientes que eu vivo, realmente demonstra essa gratidão. Nada perturba, porque Deus, a minha gratidão a Deus rege tudo, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é a sua salvação em Cristo, né? Você tem sido modelo, como Paulo fala, ele fala no 16, né? Para que em mim, o principal pecador, né, ele fala, evidenciar seja Jesus Cristo, porque Ele foi tão misericordioso comigo, tão longânimo comigo, que a minha vida reflete a bondade de Deus. Você consegue perceber isso? Que o ministério seu, eu não sei qual o ministério, especificamente Paulo fala que ele ia pregar a gentios, a reis e tudo, mas nós temos algo que Deus tem para nós. Cada um de nós tem. Ninguém que está aqui vivendo a vida cristã que não tem algum propósito maior, né? O propósito muitas vezes é pequeno diante dos nossos relacionamentos, né? Voltando de novo para o Ivanilson e a Laura, o propósito de que os filhos dele vejam na vida deles alguém grato a Deus, alguém que demonstra essa gratidão a Deus na vida deles, né? Importante isso, né? Deus tem sido glorificado através da sua vida. Deus tem sido glorificado através da sua vida. Você chegou essa manhã aqui com todos os seus problemas, todas as suas preocupações, mas eu queria que você saísse daqui com essa questão. Durante essa semana, eu quero ser grato a Deus, e essa gratidão pode ser transformadora, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas que convivem comigo. Amém? Vamos orar? Essa semana eu estava vivendo a vida de um homem de Deus, e algumas pessoas estavam falando sobre essa vida dele, mostrando alguns defeitos, né? Quando você chega, qualquer homem que você tem admiração, né? Vou falar sobre o Tozer, que eu falei mesmo. Se você começar a estudar a vida de Tozer muito próximo, você vê que ele teve algumas falhas, né, na conduta dele. Mas uma coisa que é muito importante, quando a gente se aproxima das pessoas, a gente enxerga muito mais as falhas dela, né? Porque a gente começa a conviver e a gente vai vendo coisas que a gente não nos agrada, né? Mas com relação a Cristo, quando a gente se aproxima dele, a gente só percebe o quanto nós somos falhos, né? Porque a perfeição dele é tão grande que não tem como. Mas só que, apesar de ele conhecer a gente como conhece,
Ele continua nos amando. A diferença nossa é que às vezes a gente se aproxima tanto da pessoa e a gente se decepciona tanto com pessoas que isso desanima a gente. Mas pense que Jesus conhece tanto você, né? E continua te amando. Continua te amando. Continua tendo misericórdia. Esse é o entendimento de Paulo. Apesar de eu ser quem eu sou, o Senhor continua me amando. Amém? Eu queria orar. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai Santo, obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado que nós cremos e sabemos, Deus, que nós não temos condição de tocar nada da Tua obra sem que o Senhor esteja presente, sem que o Senhor esteja nos dando a direção. Que a gente entenda também, Deus, que independente do fracasso ou do sucesso, de tudo que a gente faz, o Senhor continua investindo na nossa vida, continua transformando, continua nos perdoando, continua nos amando, continua nos limpando, nos aperfeiçoando, para que o Senhor seja visto em nós. Nós estamos estudando a vida, essa carta. Nós sabemos que o autor dessa carta, Paulo, poderia falar e pode falar que ele era imitador do Senhor. E é isso que nós queremos ser, imitador do Senhor. Para que não nós mais vivamos, mas que o Senhor vive em nós. E as nossas atitudes sejam reflexo daquilo que o Senhor é. E nós precisamos disso, muita ajuda, porque nós somos falhos e o Senhor conhece. O Senhor conhece o coração de cada um que veio aqui. Que a Tua presença nesse lugar e a Tua palavra possa nos transformar. Que o Senhor possa nos usar nessa semana, Deus, na vida de pessoas que estão longe, que estão na ignorância e na incredulidade. Mas assim como o Senhor salvou o maior dos pecadores, e nós, cada um de nós podemos nos considerar o maior dos pecadores, mas que através da nossa vida, Deus, da Tua misericórdia, a Tua graça seja vista. E nós possamos ser usados na vida de pessoas que não Te conhecem, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.